Olá, muito boa noite. O Tati Notícias está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Jovem morta pelo ex-namorado é enterrada hoje em Guaratinguetá. Casos de dengue disparam em Taubaté. Chances de afogamento aumentam no verão, por isso é preciso ter cuidado com as crianças. E veja ainda, novas regras para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O Tati Notícias está no ar. A gente já começa o jornal falando do caso da jovem que foi morta a tiros ontem pelo ex-namorado, um policial militar. O corpo de Daiane Rodrigues foi enterrado na manhã de hoje. O enterro de Daiane Rodrigues aconteceu nesse cemitério em Guaratinguetá. Abalados, os familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas nos contaram que o relacionamento entre Daiane e o ex-namorado era conturbado. O policial militar não aceitava o fim do relacionamento. Daiane tinha 27 anos e foi morta no dia do seu aniversário. Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira nessa avenida do bairro Jardim Esperança. A Daiane teria iniciado uma discussão com o ex-namorado. Logo em seguida, ela foi morta a tiros. O Danilo Lins cometeu suicídio. Por telefone, nossa produção conversou com o comandante da PM de Guaraicunha, que informou que, a princípio, o policial não apresentava problemas psicológicos. O caso foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Guaratinguetá. Um traficante foi preso ontem em São Sebastião. O homem levava na mochila mais de 3 quilos de drogas, incluindo crack, maconha e cocaína. A abordagem aconteceu ontem no bairro Olaria, durante uma operação da polícia. Ao ver as viaturas, o homem saiu correndo, mas logo foi abordado pelos policiais, que encontraram a droga em sua mochila. A ocorrência foi conduzida ao plantão policial e o criminoso permaneceu à disposição da justiça. E a gente faz um alerta agora sobre a dengue. É que com a chegada do verão é preciso redobrar os cuidados. E neste período de calor e chuva, o risco de água parada é maior e contribui para a formação dos focos do mosquito. A cidade de Taubaté registrou em 2022 um aumento de 648% nos casos da doença, comparado a 2021. Em 2021, 237 casos foram registrados e não houve nenhuma morte. Já em 2022, foram 1.536 casos e 2 mortes. Para a gente entender mais sobre a situação da cidade, nós conversamos com o coordenador do CAS. A gente entende como a própria ciclicidade da doença, 2 anos tranquilos, 2019 e 2020, e aí vem 2020 e 2021, vem 2022 sempre com mais quantidade de casos, né? Isso é uma ciclicidade da doença, mas ela tem muito a ver também com a questão das pessoas, durante o período de pandemia, se fecharem mais, terem mais medo, embora que nós sempre trabalhamos da mesma maneira, trabalhamos tomando todos os cuidados, né? E há uma espécie de um relaxamento. Poxa, 2 anos tranquilos, eu acho que não vai ter mais perigo, e o perigo está aí, né? Tivemos uma série de ações aí que tiveram que ser suspensas na época, a questão das palestras nas escolas, nas CIPAs, né? Esse ano de 2022 a gente já retomou, mas retomou agora mais do meio para o final do ano, então não houve condição ainda de impactar nos números. A gente espera que impacte agora no início de 2023. Nós iniciamos agora na segunda-feira a análise de densidade larvária. Então nós vamos ter um balizamento de como vai estar a situação nesse período de verão, né? Óbvio, com chuva, com calor, o ciclo do mosquito, além dele ser muito mais rápido, ele ocorre de uma maneira mais fácil. Então você tem muito abrigo, muito criadouro se formando, que possibilita aumento de população de mosquito.
A dengue é uma doença grave, por isso o combate ao mosquito é dever de todos nós. E aí não custa lembrar, né? Evite deixar nos quintais e nas ruas recipientes que possam acumular água parada. E caso você veja algum foco na rua, em algum terreno baldio ou na casa de vizinhos, ligue para o número 3635 4091 e faça uma denúncia. E nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta a gente fala sobre as novas regras para a renovação da CNH. E hoje, um caminhão tombou no quilômetro 23 da rodovia Dom Pedro I, sentido Jacareí. O veículo transportava frango congelado e a carga ficou espalhada pela rodovia. Isso gerou 3 quilômetros de lentidão, porque a faixa teve que ser interditada para a retirada da carga. Ninguém ficou ferido. E atenção aos motoristas, o prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, voltou a ser de 30 dias após a data de vencimento. Quem está com a carteira vencida até dezembro de 2022, por conta da suspensão que teve durante a pandemia, precisa ficar atento ao calendário emergencial de renovação. Os motoristas precisam ficar atentos aos prazos para a renovação da CNH. O Detran divulgou um cronograma para os vencimentos até dezembro de 2022. As CNHs que venceram de 1º de março de 2020 e até 31 de dezembro de 2022, eles deverão seguir o cronograma estabelecido pelo Detran. Aquelas CNHs que venceram ou irão vencer a partir agora de janeiro de 2023, elas seguem a regra antiga, que tem o prazo de 30 dias para se fazer a renovação. Para renovar a CNH, é necessário colher uma taxa no valor de R$ 116,50. O processo é simples, sem a necessidade do condutor sair de casa. A renovação da CNH ela é feita pelos canais digitais do Detran ou do Poupa Tempo, ou através do próprio WhatsApp do Detran, através do número 011 2178 9494. Procedimento bem simples, sem burocracia alguma para o cidadão. Uma vez sendo aprovado no exame médico e psicológico, ele já pode recolher a taxa de emissão no valor de R$ 116,00 e posteriormente ele já consegue baixar o documento no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e receberá o documento impresso no endereço informado. E olha, quem for pego em uma fiscalização de trânsito com habilitação vencida tem consequências. O condutor que for flagrado conduzindo o veículo com a CNH vencida, ele terá 7 pontos computados, uma infração gravíssima e além disso pagará uma multa de R$ 293,00. Então já corre olhar a data de vencimento lá da sua CNH. E agora a gente fala de oportunidade. O Hospital Regional de São José dos Campos abriu processo seletivo. As vagas são para pessoas com deficiências físicas ou mentais. São 28 cargos administrativos e assistenciais. O processo terá 2 etapas, inscrições e entrevistas. O resultado final sai no dia 20 de janeiro. Veja então como se inscrever e as faixas salariais. As inscrições são presenciais aqui no hospital. Para cada um dos cargos existe um pré-requisito e uma documentação específica, mas é obrigatória a apresentação do laudo médico original, além dos demais documentos. Salários variam entre R$ 1.650 a R$ 4.500. As inscrições presenciais aqui mesmo no hospital, entre os dias 3 e 6 de janeiro, das 9 da manhã às 15 horas. E um tamanduá mirim foi resgatado em Ubatuba pela Polícia Militar Ambiental no fim da tarde de ontem. O animal foi atropelado e sofreu alguns ferimentos. Enquanto aguardava o resgate da polícia, o tamanduá foi levado para casa de uma moradora da cidade que notou que a fêmea estava grávida porque um filhote foi expelido sem vida. Os tamanduás mirins podem ter até 2 gestações de uma cria por ano. Esses animais silvestres se alimentam de cupins e formigas e podem consumir até 9.000 insetos por dia. Por isso, na busca por alimentos, eles acabam explorando outras áreas e passam por trechos urbanos e rodovias, o que aumenta o índice de morte por atropelamento. O tamanduá foi levado ao Centro de Animais Silvestres de São Sebastião e vai passar por uma avaliação para definir se ele tem condições de voltar ao seu habitat natural. Então, se você encontrar algum animal silvestre,
Entre em contato com a Polícia Militar Ambiental pelo telefone 190. Mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os cuidados que você deve tomar para evitar os afogamentos. É já já. E nesse calor, nada melhor do que se refrescar na água, né? Piscina, praia, cachoeira, represa são ótimas opções para entreter adultos e crianças nessas férias. Afinal, quem não gosta? Mas olha, é preciso redobrar os cuidados com o risco de afogamento, principalmente com a garotada de 1 a 9 anos. Elas são as que mais correm perigo. Estamos no verão e com ele vem junto as altas temperaturas. Por isso é comum buscar piscinas, praias, cachoeiras para poder ter aquele refresco no calorzão. E como sempre, a atenção com as crianças precisa ser redobrada. Em Guaratinguetá, no Natal, um menino de apenas 2 anos de idade caiu em uma piscina enquanto brincava num sítio. Uma outra criança, de 10 anos, vendo a situação, pulou na água para conseguir salvar a criança. A mãe do Gabriel, herói daquela noite, conta como foram os momentos de tensão vividos pela família. Foi questão de segundos, onde nós conseguimos observar toda a cena ali. Foi o tempo de eu sair da onde eu estava, o Gabriel já foi em cima para poder salvá-lo ali. Então, não deu nem tempo, né, de eu chegar até na borda da piscina, ele já tinha pulado. Eu senti ele em perigo, daí eu pulei lá para salvar ele. O tênis ficou pesando muito. Depois ele me contou que o tênis pesou para ele, isso dificultou muito para ele tirar o Marcos ali do fundo, né? Mas mesmo assim conseguiu. O pai do Gabriel exalta a atitude do filho. A gente ficou muito orgulhoso da atitude do Gabriel. Nós falamos isso para ele no dia, falamos depois, para ele ter ciência do tamanho da nobreza do ato dele, a coragem, e ao mesmo tempo também o irmão que empurrou, nós conversamos, nós repreendemos, mas é uma criança de 3 anos também, então tem que saber como lidar, explicar que isso poderia ocasionar algo ruim para o irmão, poderia machucar, poderia ser perigoso se não tivesse adulto por perto. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, em 2019, quase 6.000 pessoas morreram afogadas no país. As piscinas e banhos são responsáveis por 3% de todas as mortes por afogamento, mas atingem 59% na faixa etária de 1 a 9 anos de idade. Por isso, atenção pais, mães e responsáveis. Fiquem sempre atentos com as crianças durante o momento de lazer, principalmente quando se envolve água. E agora você confere algumas dicas para evitar afogamentos. A nossa repórter Ariane Caldas conversou com o primeiro-tenente da PM e traz algumas orientações. Nossa região é conhecida pelas praias, mas também pelas represas e pelas cachoeiras. E nessa época do ano as pessoas procuram esses locais para poder se refrescar. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Tenente Luiz Miller, porque precisa ter alguns cuidados, né, Tenente? Me conta como que o Corpo de Bombeiros orienta a população nesse sentido. Sim, o Corpo de Bombeiros gosta anualmente de reforçar todas as dicas e orientações. Uma das primeiras dicas seria sobre piscina. Se você tem uma piscina em casa, o que o Corpo de Bombeiros orienta? A cercar essa piscina para dificultar o acesso de crianças. Nunca deixe objetos ou brinquedos próximo à borda da piscina, porque a criança vai querer pegar aquele brinquedo e pode acabar caindo na piscina. Cachoeira, represa ou rios. O que o Corpo de Bombeiros orienta? Antes de entrar, conheça o local. Verifique se ali tem alguma pedra, alguma vegetação natural que você possa se enroscar, causando afogamento. Se você ingeriu bebida alcoólica, evite entrar na água. Se tomou alguma medicação que deixa você um pouco sonolento, também evite entrar na água. E o velho jargão do Corpo de Bombeiros, água no umbigo, sinal de perigo. Se a criança está junto com você, sempre deixe ela à distância de um braço. Porque qualquer eventualidade, o adulto é só esticar o braço e consegue socorrer a criança. Tenente, no caso de um afogamento, qual a principal orientação para esse primeiros socorros? As orientações quando um afogamento. Primeiramente, liga o 193, que vai pedir o socorro especializado do Corpo de Bombeiros. Após isso, tente algum meio de fortuna para tentar ajudar essa vítima. Um pedaço de galho, um pedaço de madeira para tentar alcançar essa vítima e trazer até a margem. Não conseguiu, alguma coisa que flutue.
uma garrafa PET, lança para essa vítima para tentar ficar flutuando até chegar ao corpo de bombeiros. No caso das praias, por exemplo, sempre tem um guarda-vida ali olhando, né? No caso das represas, das cachoeiras, às vezes não tem ninguém ali. E às vezes pode ter uma mudança climática também, que o volume de água sobe muito. Qual a principal orientação? Sim, se houve uma mudança no clima, começou a chover, viu que está aumentando o nível da água, procure recolher já suas coisas e ir embora, para não ocorrer aí o fenômeno da cabeça d'água que a gente conhece também na região. E outra coisa também que o bombeiro orienta muito é, novamente o jargão, água no umbigo, sinal de perigo, e nunca se lance às águas para tentar resgatar uma pessoa se afogando. Por quê? Por melhor nadador que você seja, você pode se tornar outra vítima. Perfeito, muito obrigada pelas orientações. Fica aí essa orientação do Corpo de Bombeiros. A gente alerta bastante em relação às crianças, mas os adultos também devem ficar atentos. Às vezes aí a diversão pode acabar mal porque não tem realmente esse cuidado e essa cautela. De São José dos Campos, Ariane Caldas. Hora da previsão do tempo? A quinta-feira continua nublada e chuvosa na maioria das cidades da região. Em São José dos Campos, o tempo fica nublado e tem possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 14 e máxima de 19 graus. No Vale Histórico, o dia em Queluz fica chuvoso e a máxima é de apenas 23 graus. Na praia, em São Sebastião, muita nebulosidade e possibilidade de chuvas com trovoadas. Temperaturas entre 16 e 22 graus. Já na Serra, em São Bento do Sapucaí, o dia fica frio, nublado e chuvoso, mínima de 13 graus. E o Tati Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima noite e a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau!